Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele é maravilhoso e poderoso, irmãos. Como é uma alegria imensa servir esse Deus, como foi a irmã cantou, louvou aqui ao Senhor. Ele supre a necessidade daqueles que o servem, né? Aqueles que vivem pela fé. Nós vivemos pela fé, meu irmão. Nós nunca vimos Deus face a face, nunca vimos Jesus Cristo, mas nós cremos em nosso coração. O Espírito Santo de Deus nos convenceu que Ele é real. E nós somos testemunho disso, o que Ele fez na vida de cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque algo diferente Ele fez em nossas vidas. Amém? Eu quero que vocês que estão aqui nessa noite e aqueles que estão em casa, que têm uma Bíblia perto, pegue ela e abra em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Irmãos, há um negócio muito interessante que Deus Ele fez para o homem. Deus Ele fez o livre-arbítrio, irmãos, e ouvintes da palavra de Deus. O que é o livre-arbítrio? Eu escolho o que eu bem quero. Eu posso decidir o que eu quero para a minha vida. Porque Deus Ele colocou esse livre-arbítrio no ser humano. Para que o ser humano não viesse servir a Ele por força e violência. A força não. É bem verdade que Deus Ele quer que o homem sirva a Ele por livre e espontânea vontade. Essa é a vontade de Deus. É por isso que Deus Ele dá o livre-arbítrio para o homem escolher o que ele quiser. Mas a verdade é essa, que a vontade de Deus para a nossa vida, para o ser humano, é que eles venham se arrepender e venham ter o conhecimento de quê? Da verdade. Amém? Todos acharam? Vamos passar a ler em nome de Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Porque, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como a sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhes chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Uma passagem, irmãos, muito conhecida. Todos nós que estamos cristãos, católicos, até pessoas que não creem em Deus, uma passagem muito conhecida, né, sobre o nascimento de Jesus Cristo. Como foi falado aqui, havia aquela mulher, serva de Deus, chamada Maria, e havia o seu pretendente marido, que ela estava noiva com ele, José. De repentemente,
ela parece grávida, como assim ele sem entender? Ele nunca teve relação com ela, porque o casamento cristão, ele só pode ter relação depois do casamento. E ali ele não entendeu e decidiu pelo versículo lido, que ele viu que Maria estava grávida e decidiu secretamente deixá-la, né, para não expor ela. Mas o anjo do Senhor apareceu, como fala aqui o texto, em sonhos, e disse para José que não foi nenhuma traição, que ela estava grávida, foi concebida pelo Espírito Santo de Deus, que não era para ele deixar ela, que aquele menino que ela ia ter iria ser chamado Jesus Cristo, que aquele menino ele ia libertar o seu povo dos seus pecados. Quando olhamos, irmãos, para esse texto, nós vemos um grande propósito de Jesus ter nascido. E vemos um grande propósito de Jesus ter morrido naquela cruz e ter sido ressuscitado ao terceiro dia. Porque aqui, meu irmão, nós vemos uma promessa que foi falada lá no Jardim do Éden, lá no começo de todas as coisas, quando a Bíblia fala lá em Gênesis, quando o homem ele peca, o homem ele desobedece a Deus, o homem é enganado pela serpente, o homem e a mulher, e ali Deus faz uma promessa que o filho de uma virgem iria amassar a sua cabeça. Ela iria ferir, mas o filho ia esmagar a cabeça da serpente. E aqui nesse versículo nós vemos isso se cumprindo. Qual foi o propósito do nascimento de Jesus Cristo? Como nós todos conhecemos, meus irmãos, nós vemos que o homem ele pecou. Pela Bíblia, o ser humano ele não precisaria morrer, ele não provaria a morte. O ser humano não se esforçaria para ter o seu alimento. A mulher também não iria ter dores de parto. O homem em geral, ele iria viver eternamente na terra, multiplicando, sendo abençoado e obedecendo a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Nós sabemos que o pecado entrou ali no Éden, o homem desobedeceu a Deus, Deus expulsou o homem ali do jardim, né? E dali o pecado entrou no mundo, louvado seja Deus. E até hoje vem acontecendo isso. O homem passou a provar a morte. O homem passou a provar as doenças que vemos muito nesse tempo. Nós vemos agora o Covid. Muitas pessoas morrendo, né? Devido ao pecado do ser humano. E quando nós olhamos isso, nós vemos que a cada dia, desde lá do começo, desde quando o homem pecou até agora, o pecado vem a cada dia crescendo. Não é verdade? A cada dia ele vem crescendo. A cada dia vem se multiplicando. E foi por isso que Jesus, ele veio à terra, ele nasceu. Porque aqui fala que ele iria salvar o seu povo do seu pecado. Que pecado é esse? O pecado da prostituição, o pecado da desobediência do homem para com Deus. Havia um muro entre o homem e entre Deus. O homem ele não consegue se chegar a Deus antes de conhecer a Jesus Cristo. Não tem como. Não tem como. Amém?
Nessa noite, o tema dessa noite aqui vai ser: qual será a sua escolha? Qual será a sua escolha? Como eu falei aqui, nós temos o livre-arbítrio de escolher o que nós bem queremos. A Bíblia fala que há dois caminhos, o largo e o estreito. Apertado é a porta estreita, que poucos entrarão, e largo é o caminho que muitos estão entrando nele, né? Irmão, Jesus Cristo, louvado seja Deus, Ele é a única maneira do homem se achegar até a Deus. Não há outro que pode levar o homem até Deus, somente Jesus Cristo, não há outro. Porque a própria palavra de Deus fala que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele também é a vida. Não adianta o ser humano procurar outros caminhos, porque há outros caminhos. Mas o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. Para que eu chegue até Deus, para que eu possa ter uma vida plena com Deus, eu tenho que aceitar a Jesus Cristo. Isso é um negócio simples, é simples. Aceitar Jesus Cristo. É eu me arrepender dos meus pecados, é simples. E aqui eu estou falando da maneira mais simples possível. Eu não preciso complicar, eu preciso só falar que para você se achegar até a Deus, e até a Deus você precisa aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Não há outro. Né? Porque por Jesus Cristo nós podemos ser perdoados e ter uma nova aliança com Deus. Aquela aliança que o pecado um dia quebrou. Aquele muro que havia para mim e para você se chegar a Deus. Quando nós cremos em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele morreu para nos salvar, aquele muro ele é quebrado. Porque o muro significa o pecado. Quantas pessoas estão a cada dia acumulando seus pecados e a cada dia estão indo mais para trás, ficando distante de Deus. Mas nessa noite eu falo para você, você tem uma escolha nessa noite de escolher. Você tem dois caminhos. Mas a vontade de Deus para mim e para a sua vida, é que você venha aceitar a Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque a vontade dEle, escute só, a vontade dEle é para que você venha ser salvo, para que você venha ter o conhecimento da verdade. A vontade de Deus não é que não quer ver você a sofrer, não. Mas que você venha ser salvo, venha ser perdoado e possa ser chamado, como nosso irmão Cícero falou, filho de Deus, não criatura de Deus. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo, naquela cruz, Ele foi a ponte para Deus. Através da sua morte e ressurreição, nós temos agora a chance de ir até Deus, pelo seu próprio Filho Jesus. Imagine aí você ser um pai. Você tinha coragem de dar seu único filho para morrer por pessoas que sempre está errando. Fale aí na sua mente aí. Você tinha a coragem de dar seu único filho, um filho que você ama tanto, para morrer
por uma pessoa pecadora, para morrer por um assaltante, para morrer pelo estrupador, para morrer pelo um matador, homicida, você tinha coragem? Mas Deus, ele teve essa coragem. A Bíblia fala que ele deu seu único filho para morrer por nós. Que pela Bíblia nós estávamos condenados ao fogo eterno, pela desobediência. A Bíblia fala que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas o amor dele é tão imenso, irmãos e ouvintes, tão imenso. Um amor incondicional. Não há um amor que se compare ao amor de Deus aqui na terra. Ele deu seu único filho para você poder ter a oportunidade. A oportunidade é única. Nós temos que se arrepender quando nós estamos aqui na terra. A hora é quando nós estamos aqui na terra. Quem se lembra daquela passagem que fala sobre o rico e aquele mendigo Lázaro? Que todos dois ouviram falar de Deus, mas cada um teve a oportunidade de escolher o melhor. É bem verdade que aquele mendigo, ele escolheu o melhor. Mesmo doente, ele decidiu mudar de vida, mas aquele rico não. É bem verdade que os dois morreram. A Bíblia fala que aquele mendigo foi levado pelos anjos. Já o rico não. A Bíblia fala que ele foi sepultado. Olha a diferença. Aquele mendigo foi levado pelos anjos e aquele rico sepultado. E a Bíblia fala que eles estavam ali, ó. Passou dessa vida. Um estava no paraíso e outro estava onde? No Hades, irmãos. E quando aquele homem rico se deparou, ele estava num lugar de sofrimento, de tormento. E quando ele olha ali, ele vê Abraão, a Bíblia fala que ele vê Abraão e vê o mendigo, mas todo bonitinho, e ele lá no sofrimento, ele: pai Abraão, vem aqui, mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo e vir até aqui, porque aqui eu estou com sede, aqui é lugar de tormento. Ele: não posso. Você não pode nem daqui, eu não posso ir daqui para onde você está, e você não pode vir até a mim. Sabe por quê? Porque a hora de se arrepender é quando estamos vivos. A palavra de Deus, ela é pregada a todo momento. Jesus, Jesus, Jesus. A palavra é pregada a todo momento. E como foi falado aqui, Jesus era a ponte para chegar a Deus. Imagine aí você, ouvinte da palavra. A Bíblia fala sobre o lago de fogo. O lago de fogo não foi feito para a raça humana, não, senhor. Esse lago de fogo, ele foi feito para Satanás e seus anjos caídos. Porque para ele não tem arrependimento nenhum. O diabo, Satanás e seus anjos caídos, eles não vão se arrepender mais. E aquilo foi feito para eles viverem ali no sofrimento. Mas a verdade é que muitos homens e mulheres e jovens estão indo para esse lugar. É difícil acreditar, é difícil entender, mas é a pura verdade. E esse lugar é terrível, terrível. A Bíblia fala que lá é um lugar de tormento. Você nunca irá ter paz naquele lugar, é um lugar de sofrimento.
Muitos falam que o inferno é aqui, mas não é aqui. Imagine aí você viver no tormento eternamente, sofrendo ali, não vai cessar, não vai ter paz. Imagine aí você. Imagine também você viver num lugar eternamente com paz. Lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter doença. Lá só vai ter a luz do Senhor Jesus Cristo. E você estará ali adorando a Ele 24 horas sem cessar. Mas pelo outro lado, pessoas gritando de sofrimento, querendo paz, mas não tem. Isso quando eu vejo escolhas que o homem tem que fazer. Eu vejo dois caminhos que eu devo traçar. Porque é bem verdade. Existe Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, os anjos e o céu. Sim ou não? Existe. Também existe Satanás e os anjos caídos. E também existe o inferno. Dois caminhos diferentes de ser traçado. Mas como eu estou falando, a vontade de Deus nessa noite era para que você trace o caminho dele. Qual o caminho dele? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nasceu de uma virgem. Aquele que foi concebido pelo Espírito Santo. Aquela mulher, ela foi graciosamente contemplada pelo aquele menino. Que é o Salvador da humanidade, irmãos. Não era só do povo de Israel, mas seria toda a humanidade. Louvado seja Deus. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque o amor de Cristo é incondicional. Jovem, o amor de Cristo é incondicional. Mãe, o amor de Cristo é incondicional. Pai, o amor de Cristo é incondicional. Filha e filho, o amor de Cristo é incondicional. É porque estamos aqui. Porque o amor dele para você é imenso. Louvado seja Deus. Jesus é a ponte. A cruz é a ponte para se achegar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós devemos colocar nossa fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Confiar nele, para que nossos pecados venham a ser perdoados. Deixa eu falar um negócio para você. O tempo ele está passando, não é verdade? O tempo ele está passando. Algum tempo atrás eu era um adolescente e hoje eu já tenho 38 anos. Passou rápido. E é bem verdade que o tempo ele não volta. Se voltasse, era muito bom. Mas o tempo ele não volta. A verdade é que ele não volta. E a cada dia o tempo se passa. A cada dia o tempo se passa. E a cada dia Jesus ele tem usado pessoas para falar da sua palavra, porque o amor dele é imenso para conosco. Como foi falado, a vontade dele é salvar a humanidade, é salvar todos. Mas é bem verdade que todos não vão ser salvos, porque tem o livre-arbítrio de escolher o que bem quiser. Mas graças a Deus, irmãos e ouvintes, que o Espírito do Santo de Deus está na terra. E eu sou grato ao meu Deus
Eu sou grato a Jesus Cristo, porque um dia, como fala a palavra, não foi eu que escolhi a Ele, mas foi Ele que me escolheu. Eu sou testemunho vivo do que Deus é real, que Jesus é real. Porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Louvado seja Deus. Você tem a escolha, irmãos. Ouvintes da palavra, você tem escolha. Você tem duas escolhas. É chato falar, mas é a verdade. Você tem a escolha: ou o céu, ou o inferno. É até chato falar. Muitas pessoas acham até ruim falar isso. Porque se você for perguntar para uma pessoa, a pessoa sempre vai falar que vai para o céu. Ela nunca vai para o inferno. Quem é que vai falar que vai para o céu? Que vai para o inferno, melhor dizendo. Então todos que você for perguntar, vai falar que vai para o céu. Mas a realidade não é essa. Não adianta você ser uma pessoa boa, não tem inimigo, paga as suas contas em dias, é uma pessoa boa, ajuda as pessoas necessitadas. Isso não adianta. Só isso não adianta. Você tem que fazer isso, sim. Mas a Bíblia fala que o caminho é Jesus Cristo. Eu só consigo entrar no céu. Eu só consigo viver uma vida de paz na glória com Deus se eu tiver Jesus Cristo na minha vida. Louvado seja Deus. Amém? Eu quero falar um negócio rapidamente sobre mim. Há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, eu já falei isso, algumas pessoas já ouviram, mas há 11 anos atrás, eu me converti em 2010. Deus fez uma obra muito tremenda na minha vida. Eu era um jovem de aproximadamente aí 14, 13 anos, que perdeu um pouco da sua pré-adolescência. Eu perdi minha pré-adolescência, minha adolescência, né? Fiquei adulto, também perdi uma parte da minha vida ali nas drogas, né? E passei 14 anos no mundo das drogas, dando dor de cabeça para aqueles que me amavam, né? Para mim estava tudo bem, mas chegou um ponto que eu me viciei, quase me internei, passei a estar no Narcóticos Anônimos, né? Que é uma instituição para quem tem dependência química, para quem usa crack, cocaína, as drogas ilícitas. E ali foi a cada dia estava me acabando, a cada dia estava me destruindo a droga. E chegou um ponto que Jesus, ele me salvou. Eu tive um encontro com Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, porque se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria aqui nessa noite, não estaria aqui, eu tenho a certeza que não estaria vivo hoje. Mas eu estou aqui para dizer para você que tem seu filho nas drogas, que com certeza aqui tem muitos, na bebida. Nunca desista, como nosso irmão Cícero falou aqui também, nunca desista do seu filho, nunca desista de alguém da sua família
que é viciado em algo, na droga, na bebida, no cigarro, seja lá qual for o vício, não desista dele. Não desista dele. Não desista dele. Minha mãe, ela sempre estava orando por mim. Eu sem saber. Ela sempre estava orando por mim. Quando chegou um dia, Deus me resgatou. E eu sou grato a isso. Por que eu estou falando isso? Um testemunho porque muitas pessoas acham que Deus não é real. Muitos acham que tem pessoas que deixam de usarem droga, fazendo tratamento, sim. Mas tem outras que não. Eu não conseguia deixar. Tentei, tentava e nunca consegui. Mas um dia quando eu passei por um problema, tem um ditadinho que fala assim: se a pessoa não vai pelo amor, ela vai pela dor. E eu fui pela dor. Peguei uma depressão, comecei a tomar remédio controlado, tinha medo de dormir, não conseguia comer, era chorando direto, com medo de dormir e não acordar mais. E chegou um dia que a avó da minha mulher falou que eu precisava de Jesus. E eu me lembrei 10 anos atrás que alguém tinha falado da palavra de Deus para mim. E eu no meu coração falei: Senhor, se eu não morrer, porque o meu medo, irmão, era de morrer. Vou morrer, eu tenho minha mulher, meus filhos, vou deixar eles aqui e vou morrer. E eu tinha consciência que se eu morresse eu não iria para o céu. Porque o que eu estava fazendo era errado, eu tinha essa consciência dentro de mim. Eu tinha essa certeza dentro de mim. E eu coloquei aquela certeza no meu coração e falei: Senhor, calado na mente eu pensei: Senhor, eu vou aceitar o Senhor como meu Salvador. Se eu não morrer, eu vou ser fiel a Ti. Eu vou aceitar o Senhor quarta-feira. Isso aí foi no domingo. E aconteceu que quarta-feira eu fui. E quem era o dirigente nesse tempo era até Joabe, o mestre Joabe. E ali eu não me aguentei. E quando ele falou apelo, eu levantei o braço e comecei a chorar. E ainda fiquei tomando remédio controlado, passei uns 3 meses tomando remédio controlado. E chegou um tempo que Deus me curou. Eu parei de tomar remédio, não tomava mais. Tudo aquilo que eu sentia ruim dentro de mim. Porque se você souber o que é depressão, irmão, nem queira imaginar, porque é ruim. Quem tem sabe o que eu estou falando. E Deus, Ele me libertou disso, me libertou do vício das drogas, que eu passei 14 anos. Consegui parar só 3 dias. E Ele me libertou também, me curou da depressão que eu tinha. Então eu posso falar aqui que Jesus, Ele é real, que Ele tem poder, que Jesus, Ele transforma o homem, que Ele liberta o seu filho das drogas. Ele te dá um novo filho. Ele te dá aquele filho lá de trás, que você beijava ele, que você abraçava. Ele te abraçava. Ele te dá ele de volta. Porque aquele Jesus, o nosso Salvador, Ele é mais forte, como a Bíblia fala, do que o valente. Ele é mais forte do que o valente. Ele pode tirar o seu marido da bebida, do álcool. Te dá aquele marido de antigamente que te beijava, que compartilhava as coisas boas com você, que estava com você nos dias bons e nos dias ruins, que te respeitava, você respeitava seu filho. Deus, Ele pode dar seu marido de volta.
Basta você crer nele, basta você ter fé nele. Ele pode restaurar o seu casamento, sim. Pode te dar um casamento abençoado, aquele casamento lá do começo, abençoado que você tinha. Deus, ele pode te dar. Sabe como? Através de Jesus Cristo. Você, jovem, que não consegue largar os vícios do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro, da bebida. Você pode ser aquela pessoa de antigamente que tinha sonhos de ter uma família, de ter filhos, de ter um bom emprego, de ser uma pessoa honesta. Amém? Deus, ele pode dar isso para você novamente. Basta você crer no Filho dele. Porque o Filho dele é o caminho, a verdade e a vida. Você se lembra que eu falei aqui que existe Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e os céus? Também falei que existia Satanás, os demônios caídos, que é os anjos caídos, e o inferno. A Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e veio para destruir. O inimigo, ele vem escravizando os jovens nas drogas. Isso não vem de Deus. O inimigo, ele veio para destruir os casamentos. Isso não é de Deus. O inimigo, ele veio acabar com a família. Isso também não é de Deus. Mas Deus, através de Jesus, veio restaurar a família, dar um novo filho. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, Jesus veio dar vida. E vida com quê? Com abundância. Louvado seja Deus. E você tem essa escolha hoje. E a vontade de Deus para você é que você faça a escolha certa. A escolha certa é Jesus Cristo de Nazaré. Porque você pode ter a certeza que é melhor estar com Cristo de que estar sem Ele. É bem verdade que iremos passar por sofrimento, por momentos ruins aqui na terra, porque o homem pecou, o homem errou. A Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Então nós estamos colhendo as consequências lá do começo. Pessoas vão ficar doentes, sim. Pessoas irão passar por aperto, sim. Pessoas vão sofrer aqui na terra, sim. Tanto cristão como não cristão, como evangélico, católico, todos vão passar por sofrimento. Mas quando nós temos Cristo, a paz de Cristo repousa na gente. E nós entendemos que Deus, nós não estamos sozinhos. Há aquele que é dono de todas as coisas que está conosco. Imagine aí você ser chamado de filho. Um Deus todo-poderoso ser seu pai. Você é do tamanho de um grão de areia. Sendo chamado filho de Deus. E é um privilégio imenso. Quando nós aceitamos a Jesus, para você ver, nós sem merecermos. Louvado seja Deus, Deus nos agracia. Quando nós obedecemos a Ele, Deus nos abençoa, como foi cantado aqui, Ele supre a nossa necessidade. Pode até faltar, pode até querer faltar, mas Deus chega com providência na sua vida e na minha vida.
Você que está distante do caminho do Senhor, que um dia estava louvando, pregando a palavra de Deus, estava uma bênção, mas hoje, por algum motivo de alguma coisa, você hoje não está mais. Você decidiu deixar a casa do Pai. Nessa noite você tem uma escolha. E você sabe qual é a escolha certa. Você é conhecedor da palavra de Deus. E você sabe que Deus nunca vai te deixar. Ele está sempre de braços abertos. Como aquele pai. Seu filho pediu a herança. E foi para uma terra longínqua. Mas quando aquele filho se deparou, viu que o negócio estava ruim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Os empregados lá estão comendo melhor do que eu aqui. E quando ele volta, o pai está lá de braços abertos. E Jesus Cristo está de braços abertos. Pense nisso. Porque o tempo está passando. A hora, os minutos, os segundos se passam. Quase agora era 7 horas. Falta 3 para as 9. Esse tempo não volta mais. Louvado seja Deus. Esse tempo não volta mais. Você tem escolha. Faça a escolha certa. Faça a escolha certa para um dia você morar no céu, para que sua família seja abençoada, para que através de você as pessoas que estão ao seu redor venham a ser abençoadas por você servir a Jesus Cristo. Faça isso. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus possa abençoar você nessa noite. Você que escutou o que foi falado nessa noite, você possa entender o amor de Cristo para a sua vida. E nós que estamos aqui, venhamos a cada dia entender também o amor de Cristo para conosco. E que nós venhamos a cada dia se dedicar a Deus. Se dedicar a Deus. Se esforçando, porque o mundo está aí, jovens. O mundo está aí para oferecer coisas para os nossos olhos prazerosos. Está aí. O mundo ele está aí oferecendo coisas para nós prazerosas. E aquele ditado, eu e você temos 2 leões dentro de nós. Qual for o mais alimentado é o que vai prevalecer. Então que esteja alimentado o leão da tribo de Judá. Que Jesus venha a ser o alimento para você. Para que você possa ficar firme. Amém? Contra as astúcias do diabo. Tá certo? A Bíblia fala assim, ó, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.